Hoje eu vou ler um trecho do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Vamos pedir, então, um trecho bacana para hoje. Tá, saiu do capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, página 177. Os espíritos que deixaram... A pergunta é 508. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amam e que lhes sobrevivem? A resposta: seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram não lhes deixa sempre toda a liberdade de agir. Ele não falou, depende, né? Depende quais são os objetivos dele, o que ele vai fazer, se ele quer estudar alguma coisa. Então, nem sempre ele vai atuar como um guardião. Pergunta 509. Os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores? Nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto aqueles dos homens mais avançados? Olha a resposta. Cada homem tem um espírito que vela sobre ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo. Não dás a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. Então, percebe que ele não está falando sobre um espírito guardião mais elevado do que o outro, ele está falando de missões. Então, você é como se fosse um professor, né? Você está sendo educado numa certa série. Você tem um professor adequado para aquela série. Não significa que ele é mais avançado ou menos avançado do que da série, da próxima série ou do ano escolar anterior. Eles são espíritos guardiões, eles são professores. Então, é a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Então, recebe aquele guardião, né, aquele que vai velar pela encarnação da pessoa, de acordo com o que a pessoa tem que, como missões, ou o que tem que se aprimorar. E eu gosto muito de dar esse exemplo. Na verdade, meu pai sempre usa esse exemplo lá do site do Ajuda Espiritual, né, que vocês conhecem já. E as nossas existências, né, ou encarnações, elas são como uma escola. Você passa de nível ou não, ou você tem que repetir o nível. Então, é basicamente isso. E você precisa dos professores adequados para te ajudar naquela missão, né, que é passar de ano. Por isso que ele falou, não dás a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O que é mais adequado para uma criança que está aprendendo a ler? Uma de alfabetização. O de alfabetização é maior ou menor do que o professor de filosofia? Não tem isso de ser maior ou menor, entende? É de acordo com o que precisa. O progresso do espírito familiar segue o do espírito protegido. Tendo vós mesmos um espírito superior que vela sobre vós, podeis, a vosso turno, virdes a ser o protetor de um espírito que vos é inferior, e os progressos que o ajudardes a fazer contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito além do que comporta em sua natureza e o grau que alcançou. E que bacana. Então, ele está mostrando justamente isso. Você, ao desencarnar, se você quiser ser guardião, você vai ser guardião ou de algum espírito amigo, ou de algum espírito que está precisando daquilo que você pode oferecer. Não? Pergunta 510. Quando o pai que vela sobre o seu filho vem a reencarnar, vela ainda sobre ele? Ou seja, então o pai desencarnou, né? Ele cuidava do filho, ele está falando que ao encarnar, ele ainda... Não, desculpa, vem a reencarnar, é isso mesmo. Então, o pai vem a reencarnar,
que acontece? Ele continua velando sobre o filho, né? Continua cuidando, protegendo. Isso é mais difícil, mas ele convida, no momento de desprendimento, um espírito simpático para o assistir nessa missão. Aliás, os espíritos não aceitam senão missões que podem cumprir até o fim. Não necessariamente que vão. Quando a pessoa encarna, ela vem com uma missão, ela vem com objetivos, ela quer se aprimorar né, das coisas que ela pecou, vamos dizer assim, né? Ela não fez o tanto que ela gostaria. Então, o que ele está mostrando é justamente isso. Deixa eu ter mais um parágrafo. Então, é que ele não pode cumprir até o fim. Ele planeja, mas não necessariamente ele vai cumprir, ele vai fazer o esforço todo para isso. O espírito encarnado, sobretudo nos mundos onde a existência é material, está mais submetido ao seu corpo para poder ser inteiramente devotado, quer dizer, assistir pessoalmente. Por isso, aqueles que não são bastante elevados são, eles mesmos, assistidos por espíritos que lhes são superiores, de tal sorte que, se um falta por uma causa qualquer, é suprimido por um outro. Certo, pessoal? Então foram três perguntinhas, né, do Livro dos Espíritos, e a gente fica por hoje. Até a próxima.